Tá ao vivo. Deixa eu só ver, conferir certinho. Esses pintinhos da casa dele. Oi? Esses pintinhos. Esse som é na tua casa? Não. Tem som de Aqui tá bem passarinho? silêncio. Ah, é aqui no quintal. Você tá captando? Que legal. Tá sim. Deixa eu só ver aqui se deu certinho, tá? Só conferir. Vou ver. Estamos ao vivo, né? Quero agradecer a tua presença, a presença do escritor do povo Maraguá, Roni Waziri-Guará, e, né, com uma boa saudação, com esse canto, não sei se é dos pássaros ou se é dos pintinhos. É o conjunto. Então, Roni, eu gostaria que você se apresentasse e desse suas palavras iniciais. Bom, eu sou do Amazonas, eu sou do povo Maraguá, né? A nação que habita o Maraguapadi, que é a nossa região lá onde está a maior concentração do povo, né? Hoje eu estou distante de lá porque eu vivo na cidade com a minha família, onde eu trabalho. Eu sou funcionário do estado e do município aqui em Boa Vista do Ramos, e onde tenho a grata satisfação de viver aqui nessa cidade, né? Quero agradecer aí o convite, né, que chegou até mim, e a gente nota que isso é fruto de um trabalho maravilhoso que a gente faz parte, né? Eu agradeço até aos amigos, autores que me abraçaram nessa causa, né? Que é onde a gente diz assim que não é um movimento indígena, mas sim indígenas em movimento. Então é algo assim genial, porque nós passamos a ser conhecido longe de onde nós moramos através de quê? Da escrita, né? Então a escrita é essa coisa fantástica, essa coisa mágica, né? Eu sou do povo Maraguá, como falei, e atuo aí na questão da literatura, né? Já tenho alguns livros editados, e, acima de tudo, um contador de histórias, né? Um amigo meu diz assim que quando nós passamos a contar a história, nós passamos a fazer parte da vida das outras pessoas. Isso é muito interessante, isso é muito bom, porque contar histórias é você falar do seu mundo para outras pessoas e conhecer o mundo das outras pessoas, porque cada sorriso, cada olhar, quando nós encontramos, a gente vê assim que esse trabalho que a gente faz é algo super, super importante para que a gente possa ter até um mundo melhor, né? No meu povo tem uma coisa fantástica que os velhos dizem que quando a gente nasce, a gente recebe uma pequena parte do mundo, né? Você nasce e você recebe a sua parte do mundo. E o que você tem que fazer? Você tem que cuidar dessa parte, para que quando você encontre outras pessoas com a parte do mundo delas, você junta e você torna o mundo melhor. Então, esse é um dos ensinamentos do nosso povo, né? É o povo Maraguá que tem essas histórias para contar. E desde já, né, para quem está assistindo, né, muito obrigado, e que nós possamos ter aqui um bate-papo super agradável. Muito obrigada por essa lição muito linda. Aproveitar da boa noite para a Lucila e um super beijo para Ita Tabajara, que está assistindo aqui, né? A nossa cordelista Tabajara, a única aqui do Brasil. Eu queria aproveitar assim para te perguntar como foi esse teu contato com a literatura indígena, já que eu vejo que tu tem publicações desde o ano de 2009, né? Então, assim,
10 anos, 11 anos atrás, tu já estava aí no caminho da literatura, publicando essa obra aqui, O Caso da Cobra, que foi pega pelos pés, é uma das obras do Rumi. E aí eu queria saber um pouco dessa história. Me conta. A vida, ela, para nós que ouvimos sempre os contos através dos velhos, né, dizem que nós somos sonhados há mais de 5.000 anos para poder nascermos. E através desses anos todos em que nós somos sonhados, nós somos feitos de histórias, né? As histórias que transitam no universo, elas passam por nós, elas nos ensinam, e vem aí o nosso nascimento. E o nosso nascimento, ele é algo assim, divino, porque nós não nascemos só, nós trazemos algo conosco, uma missão, né? E como eu fui agraciado com o nome Uaciriguará, o Uaciriguará quer dizer o filho pequeno que vai longe. E eu acredito que a questão da literatura é esse caminho, é ir longe, né? E essa questão de contar história, eu fui praticamente descoberto em uma escola. Os professores, eles procuravam alguém que contasse histórias. E então eu fui participar lá de uma contação de histórias, e aí eu me tornei um amigo da escola, lá nesse local, né? E por lá eu contava minhas histórias. Houve um ano aí, lá nos meados de 2008, eu lembro que passou por aqui pelo Amazonas uma caravana de atletas brasileiros, né? E eles tinham um projeto que eles iam de cidade em cidade e faziam brincadeira com as crianças. Então eles procuraram esse contador de história na cidade. E poucas pessoas se identificavam como indígena, né? Contar histórias indígenas. E essa professora lá, que se tornou uma grande amiga nossa, ela falou, olha, eu conheço um rapaz, ele tem um material farto, né, do povo dele, ele fala sobre o povo dele, ele conta histórias sobre o povo dele, e eu fui contar história para eles, e eles pegaram, fizeram uma gravação, e eu acho que alguns 6 meses mais tarde, em uma viagem que eu fiz para o estado do Pará, eu encontrei um senhor no barco, e esse senhor, ele tinha uma revista, e nessa revista estava toda a matéria que eles tinham feito comigo, como contador de história. E essa reportagem estava andando o mundo através do Amazonsat, ele falou, né? E aí surgiu o convite dele para ir contar histórias. E eu nunca tinha saído do Amazonas, nunca tinha ido, na capital mesmo do Amazonas, eu tinha ido até aí, acho que 2 vezes somente, porque até pela distância e pela questão assim que eu nunca tinha coisas para fazer na cidade grande, né? E foi assim uma coisa mágica mesmo, de aceitar o convite, e fui para Brasília, passei lá, foram 19 dias contando história, a gente contava história pela manhã para as crianças, à tarde contava para os jovens, à noite contava para os adultos, e aí a partir daí veio o convite para que uma dessas histórias, que era o caso da cobra, né, que ela fosse feita em livro. E aí, através de um autor do nosso povo, que já tinha um contato com alguém lá em São Paulo, eles pegaram e fizeram aí essa ponte de contatos e tudo, e acabou que o caso da cobra virou aí o primeiro filho literário, né? Foi assim, o pontapé inicial da coisa. E aí, a partir daí, através até, que eu gostaria de lembrar aqui, o Daniel Munduruku, né? Esse nosso, podemos dizer assim, grande pajé, né, da literatura aí, ele fez um convite
para que eu pudesse compor uma equipe de contadores de histórias também em São Paulo, e de lá para cá a gente vem somando parcerias e vem editando em uma editora aqui, em outra editora ali. Agora em abril mesmo, era para mim estar em São Paulo com ele, né? Em alguns eventos, e inclusive seria o lançamento de um novo livro, que aconteceu aí, isso aí que está acontecendo no mundo todo, e aí nós fomos, vamos dizer assim, que a gente só adiou, né? Não era para ser agora, e adiou aí essa questão do novo filho literário, né? Mas a partir daí a gente vem trabalhando. Temos parcerias em antologias, já fomos agraciados pelo convite de fazer o prefácio de alguns livros, inclusive o livro de professores, né? Tem o livro Trilhas Literárias, né? Que é da professora Sueli de Souza e a Alcione Pauli. E a né? Alcione Pauli está com a gente aqui assistindo essa live. Um beijo para Alcione. Que legal! Que legal! E a gente tem feito esse trabalho da escrita, né? Posso dizer assim que os Maraguás ele tem aí uma quantidade muito boa de embaixadores das letras, que somos nós, que estamos aí a levar as histórias para esse Brasil e para o mundo todo aí, pois já sabemos que já estamos lá do outro lado do mundo através do livro. Isso é muito legal, é genial saber disso. Que legal. Vocês já foram traduzidos? É isso que você está dizendo? Que essa obra já foi traduzida internacionalmente? Traduzido só um texto, né? Inclusive está nessa antologia aqui, foi feita na França, né? Já tem uma história traduzida aqui neste livro, né? Agora, eu tenho amigos meus que levaram esse livro aqui para o Japão, né? Inclusive, ele está exposto em um restaurante no Japão, que é uma brasileira descendente de japonês que conheceu o meu trabalho aqui no Amazonas e levou para lá. Nós já temos livros na França, que foi uma estudante que fez um intercâmbio e levou os livros para a Casa da Cultura da França. Então, nós estamos longe, né? Apesar de os passos serem curtos aqui, mas as letras, as histórias estão aí pelo mundo. E, falando em histórias, eu preciso dizer que eu estou apaixonada pelo Mondagará. A Traição dos Encantados. Mondagará. Que me amarrou. É uma história que tem uma essência assim particular. Eu conheci um autor em Catanduva, Menalton Brafo, e ele fez uma análise assim dessa história, que nessa época eu estava fazendo um trabalho no SESC lá, e ele fez uma análise assim muito interessante, né? Ele disse assim que o Mondagará é o Éden. E aí eu não entendi aquela lógica de início, né? E depois ele foi explicar. Ele falou, olha, tu conhece a história bíblica da criação do mundo? E eu já tinha lido, né, várias vezes essa situação. E aí depois nós fomos sentar assim e conversar, né? Mondagará realmente assim tem uma magia ali dentro que o leitor ele transborda, se viaja no contexto da história. É algo assim muito fantástico a história do Mondagará. E foi um grande prêmio, né? Saiu aí pelo selo da editora Saraiva, né? Que uma das grandes editoras do Brasil. Super genial mesmo. Agora tem outras. A história aqui do Mondagará, eu acho que o projeto em si funcionou muito bem. Além da história ser maravilhosa, o jeito que tu contou aqui depois também tem o caráter educativo.
de dizer por que cada cobra tem um veneno, um formato. Se eu tivesse estudado biologia assim na escola, eu acho que eu aprenderia muito mais sobre os tipos de cobra da nossa região, né? Porque, para quem não sabe, eu moro em Rondônia, e tem esses tipos de cobra aqui também. E eu ficaria... Nossa, acho que eu nunca mais esqueceria, né? E também o próprio projeto de ilustração da Janaína, né? Eu acho que ela conseguiu também captar a essência, assim, o momento que o... Não vou saber o nome dele. Cadê o nome do... Mangacarucese, não sei se é assim que pronuncia. Mangacarucese. 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 Isso. Quando ele aparece para, né, seduzir a mulher Maraguá, tentar enganá-la para trair o Monangue, eu acho que é assim o nome dele, ela coloca uma cor azul sombria, né, assim, como se fosse do momento da traição mesmo, então ficou muito... E as ilustrações... são... perfeitas. São coisas que vão casando, né? Tem algumas coisas que, às vezes, fogem um detalhezinho aqui, mas é compreensível. Às vezes, você falar do mundo de outro é meio complicado, mas acho assim que a ideia da escrita e da ilustração, ela ficou bem interessante mesmo, assim. Foi um prêmio, né? Esse é um dos filhos do Rony, né? Com certeza. Vamos ter a oportunidade de estar juntos e, quem sabe, colocar aí, nem que seja a digital lá no livro, né? Dando continuidade a essa tua trajetória literária, eu me surpreendi também, né, com essa publicação de 2012, O Olho d'Água, que ganhou o prêmio, O Olho d'Água, o 8º concurso Tamoios de escritores indígenas, né? E ele tem um conteúdo um pouco diferente, né, dos outros dois, tanto da cobra que foi pega pelos pés, quanto do Mondagará, porque ela é mais crítica, né? Ela problematiza a questão do garimpo, das hidrelétricas, da exploração, né, da floresta, e mescla com histórias tradicionais também. Então, eu achei um projeto muito, muito merecido esse prêmio, né? E também está muito bonito. O Olho d'Água, particularmente assim, é um abraço, né? Um abraço na sociedade do qual eu vim. Na verdade, assim, eu sou educador. E o educador, ele quer que ali, aquela turma de alunos que ele trabalha, que eles possam ter um despertar. Então, esse texto eu escrevi quando eu estava em sala de aula. E eu trabalhava em uma escola, em que a escola chama-se Casa Familiar Rural, onde não é uma escola comum, né? Lá nessa escola a gente estuda apenas uma semana por mês, que chama alternância, e você estuda manhã, tarde e noite, durante toda a semana. Você reúne os alunos, no contexto rural, e ali naquele momento, assim, eu queria fazer um protesto, né? Foi como se assim, eu quero dar o meu grito, eu quero falar para o mundo, eu quero falar para as pessoas, eu quero mostrar para as pessoas o que a ganância faz, né? A ganância, ela tira das pessoas o mais bonito, né? O mais valoroso. E a ganância, ela olha pelo lado errado, porque o mais valoroso da ganância tira lucro, né? E eu quis, com o Olho d'Água, se mostrar para as pessoas que não, que a coisa mais valorosa ela está na simplicidade, no companheirismo do outro, né? Onde o Aikanã tem ali a companhia da sua esposa, dos seus filhos, né? Não é tanto assim que o livro ele termina dizendo assim, ele dormiu,
né? Dormiu e sonhou com uma forma de restaurar, né? Assim, uma mensagem para que as pessoas entendam que nem tudo é ganho, nem tudo é dinheiro, né? Você precisa entender a simplicidade do outro. Hoje, os nossos povos indígenas, eles passam por um ataque constante, uma crise que vinha sendo amenizada, mas hoje, com o atual governo, a gente passa por sufocos que a gente esperava não passar mais. E o olho d'água, ele é esse grito, né? Nós estamos aqui, nós somos iguais a vocês, mas nós pensamos diferente, nós queremos coisas diferentes. O olho d'água é essa mensagem de amor, vamos colocar também, porque eu, como autor, eu não consigo escrever se eu não colocar amor na minha escrita, se eu não colocar esse sentimento que abraça o outro. Então, o olho d'água e eu acho que o prêmio veio por esse lado, né? Porque o livro, ele abraça, né? Ele vai e encontra outras histórias, ele encontra pessoas que pensam da mesma forma. Então, Olho d'Água é esse abraço universal no leitor e nas outras culturas também, né? O Brasil é um país maravilhoso porque é multicultural e os indígenas estão aí não para querer ser melhor, né? Mas para compartilhar uma forma de vida que é essa forma que nós temos aí de abraçar os outros. E abraçamos hoje através do Olho d'Água. Se tu me permite, eu vou ler um trechinho dele. Posso? Pode ler, eu fico... O Aikanã tem andado tristonho nos últimos dias, lembrando que muitas luas atrás havia sido cravada a flecha da dor em seu coração, quando se viu em meio a uma invasão no lugar onde mora. Conversando com seres invisíveis de sua floresta interior, ele se lembra dos tempos em que podia correr de um lado a outro, estufando no peito o amigo vento. Hoje não pode mais. Em nome do progresso, vieram os Arigawa, com suas ideias e máquinas, cortando as árvores, abrindo campos, represando as águas, construindo suas cercas, como que querendo ficar isolados, como se eles fossem donos da teia da vida. Vieram os garimpos, o inferno de muitos pelo paraíso de poucos. Os animais fugiram, os pássaros voaram para longe, o clima... Eu acho que esse trecho é bem crítico da nossa condição atual também, dessas investidas do governo na exploração das reservas, na exploração das florestas, e um grande alerta para que a gente reflita sobre que modo de vida a gente quer adotar para nós enquanto sujeito e enquanto sociedade, né? Então, eu abraço muito essas palavras. Com certeza, né? Hoje... a vida ela é a todo instante ameaçada, né? É incrível que eu mesmo, aqui onde eu moro, quando era de tardezinha, você sentava na frente da casa, ouvia os pássaros, como você ouviu agora no início aí da nossa conversa, né? O meu quintal cheio de árvores, né? Para que eles venham, né? Tem um local onde você coloca uma banana e os pássaros vêm comer, e você coloca uma fatia de mamão e ele vem comer. Então, essa harmonia da coisa, né? Hoje em dia as pessoas não, elas querem tudo trancado, tudo fechado. E é interessante que as pessoas elas querem ser livres, e como o texto diz assim, que muitos querem ser livres, mas constroem cadeias, né? Como? Constrói prisões, né? E o pensamento mesmo hoje do ser humano é uma prisão, é uma coisa doente. Você vê no noticiário coisas horríveis que um ser humano faz com o outro, né? Então, o Olho d'Água, ele traz esse olhar, né? Esse tipo de pensamento para que as pessoas, quem sabe, através da leitura, tenham assim
um pouco mais do bom senso, né? Um pouco mais, pise no freio, né? Não acelere tanto, porque a vida não é essa corrida louca, doida, que às vezes as pessoas vivem, né? E o olho d'água é isso, aquela coisa que diz assim, olha, né, quem sabe vamos mudar um pouco os nossos pensamentos, vamos olhar com um olhar diferente o outro, o mundo mesmo, né? Constroem cercas, se acham donos, né? Nós não somos donos, nós somos passageiros, né? Nós fomos sonhados e os sonhos eles passam. Então muitas pessoas não entendem isso. Não, é meu, né? E se eu não tiver o melhor que você, eu preciso conseguir porque eu quero ser melhor, eu quero ter o melhor, né? E não entendem que nós somos esse sopro, nós somos um sopro de vida, né? Chega um momento em que nós vamos embora, vamos deixar tudo aqui. E aí, como é que vai ficar? Então, o olho d'água, ele é essa mensagem de esperança aí para que as pessoas, e quem sabe, assim, muitos que possam ler essa história, mudar um pouquinho, né? O Inclusive, jeito de ser, quem sabe. Isso que tu falou foi muito legal, porque às vezes a sociedade, ao querer elogiar ou valorizar os povos indígenas, utiliza muito aquela frase, né? Os povos indígenas são os verdadeiros donos da floresta, dessas terras, né? E eu acho que o que tu falou é muito legal. Eu acho que dono em si é uma palavra da sociedade dominante. O mais certo seria guardião, filho da terra, para tirar essa ideia de posse, né? Que os povos indígenas não parceiros, têm. Parentes, né? Exato. E aí, aí eu até aproveito o gancho para falar sobre esse teu outro livro, publicado em 2014, que se chama A Árvore da Vida. Árvore da Vida. E eu acho que ele tem Árvore uma da Vida muito linda. Ao visitar muitos locais, assim, dos livros, principalmente as bibliotecas, né? São Paulo mesmo, a gente, a trabalho, quando estava por lá, a gente passava, às vezes, manhãs inteiras dentro de uma biblioteca, dias inteiros dentro de uma biblioteca. E uma coisa que eu notei, assim, é que, apesar de que os livros, né, eles têm muitos personagens e tudo, a questão indígena, ela não tinha um personagem feminino, né? E aí eu comecei a conversar aqui, conversar ali, e eu tenho uma filha, né? E na época, eu pensei em escrever assim, em homenagem à minha filha, né? Eu lembro que uma vez, num evento em que eu fui fazer, eu ganhei 2 presentes, né? Uma pessoa que acompanhou o trabalho lá, no dia que eu ia viajar, ele foi lá e ele disse, olha, eu tenho um presente para você. Aí me acompanha. Aí eu fui, acompanhei ele até o carro, aí ele abriu o porta-malas e lá estava uma caixa grande, né, de papelão, lacrada, e em cima dela tinha uma caixa pequena, lacrada. Também, né? Aí eu peguei, ele disse, pode pegar, é seu. Aí eu peguei as 2 caixas, aí tirei, aí ele falou assim, você não vai abrir? Aí eu falei assim, não, eu vou deixar para mim abrir quando eu estiver lá no apartamento. Ele disse, não, mas pode abrir. Aí eu fui abrir a caixa grande, e aí ele falou, não, essa daí não é a sua caixa é a pequena. Aí eu fiquei meio sem graça, assim, na frente dele, né? E aí, depois, quando eu abri a caixa pequena, era um livro que estava lá dentro, né? E aí ele me explicou, ele falou, olha, eu ouvi você falando muito sobre a sua filha, você contava as histórias e falava sobre a sua filha. Então, essa caixa aqui que você vai levando, essa caixa grande, é dela, é presente para ela. E aí eu fui... agora ele falou assim, você só vai abrir lá na sua casa.
Aí tudo bem, eu trouxe. E quando eu cheguei em casa, que eu abri a caixa, eram muitos livros, sabe? Livros. E aí uma coisa interessante que ele falou para mim, ele falou, olha, tu espalha, tu coloca um pouquinho de livro na sala, tu coloca um pouquinho de livro lá no perto da cama, até no banheiro, se tu quiser, tu coloca livros. E aí eu fiz isso. E, inclusive, a minha filha, ela pegava, ia para o banheiro com o livro. Pegava livro, ia ler enquanto ela estava no banheiro, toda assim. E eu fiquei, assim, muito feliz com essa questão, porque aí veio a ideia, né? Puxa vida, olha, eu tenho aquela história que está lá dentro de mim aí, que uma hora eu conto aqui, outra hora eu conto ali, que eu já ouvi aqui, que tal agora botar ela em prática e até em homenagem a ela mesma, né? E aí nasceu o Árvore da Vida, que traz essa mensagem, esse lado que tem um lado triste, né? Mas acho que do lado triste a gente pode aí criar novas alegrias, né? Quem sabe um jardim abandonado, você consiga ali remexendo a terra, colocando mais adubo, dando um pouco de carinho, você consegue ressuscitar as flores. Então, o Árvore da Vida, ele é esse filho, essa filha que traz essa lição de amor, né? Eu não sei se eu esse posso, o ponto aí, né? Eu não sei se eu posso contar a minha impressão sem contar. Você Posso pode contar? tudo. Eu acho genial a história ligada ao título, e aí eu vejo assim esse trabalho criativo, sabe, se fundir de novo, porque a Árvore da Vida vem porque a mãe da Poti morre, e aí a partir disso, né, o marido vai embora e volta para plantar as sementes, e eles plantam essa árvore. Então, quando ele volta, né, dessa tristeza, que ele se cura, que ele sai da aldeia e volta para a filha de novo, ele volta com sabedoria. E aí eu acho genial que o pajé tenha falado, agora minha filha que morreu já pode participar dos nossos sonhos. E ela vai estar aqui presente com a gente. Então, eu achei assim, que morte e vida são debatidos assim de um jeito muito, muito ligado à natureza também. E aí a mensagem final aqui... Pode falar? O povo Maraguá, ele conta das estrelas, né? As estrelas que nas noites de luar, elas observam os homens e mulheres dançando ao redor da fogueira. E por não resistir tantos encantos, elas descem por trás das grandes árvores, se transformam em mulher e vão ao centro dançar também. A Árvore da Vida. Que lindo. Esse retorno, essa volta. E essa mensagem, essa mágica. Sim, essa mensagem de que, para a tradição do povo Maraguá, plantar uma árvore é um presente para a pessoa, mas também é um presente coletivo. E a ideia de que te dou um presente não para tu, sabe, só tu ter e as outras ficarem com invejas, mas que os presentes sejam dados para que todo mundo possa partilhar dele, né? Eu acho com certeza. Genial também. A árvore que se planta, ela não é do aniversariante, né? Ela é do coletivo. E além do mais, ela serve de abrigo para quem? Para os insetos, os pássaros, né? Então, olha só por que Árvore da Vida, né? Por quê? Por causa desse abraço gigantesco que nós precisamos dar um no outro, que é a história Árvore da Vida aí, esse retorno, né, das flores na vida das pessoas. Genial. Genial. E aí agora, eu achei que tinha todos os teus livros, mas eu estou vendo Saisu o nome? Saisu Indé. Saisu Indé, eu vou ficar devendo, então a gente vai segurar ele por último para me contar essa história, né? E aí eu queria falar desse projeto coletivo que tu fez com outros parentes, né? Esse
O livro foi publicado em 2014 e se chama Maraguá-Peiara. Maraguá-Peiara. Esse é o filho coletivo dos Maraguá, né? Você vê aí os autores, é o Iaguaré, é o Uziel e o Elias, né? Iaguacã, que é a nossa parentada aí que a gente fala, né? É a nossa canoa, quase conjunto. Um núcleo de escritores Maraguá aqui. Isso, né? A gente juntou aí as forças, né? E algum tempo, né? Até nós editarmos esse livro, a gente pensava em construir algo que trouxesse aquela coisa junta nossa mesmo, porque as editoras, elas não costumam trabalhar quase dessa forma, né? Juntar autores e tudo, é bem difícil você conseguir aí na questão indígena, apesar de nós já termos algumas antologias, né, em conjunto, mas as editoras em si, elas querem publicar individual. E o Maraguá-Peiara, ele surgiu a partir do momento em que nós começamos a organizar essa coisa da literatura mesmo, né, porque nos livros nós contávamos as histórias individuais, né. Tem os livros do Iaguaré, tem o do Elias, né? Tem os meus, tem da Lia hoje também, né? O Uziel, com algumas ilustrações, inclusive maravilhosas, né? Mas aí o Maraguá-Peiara surgiu assim, olha, que tal a gente juntar ali a essência do nosso povo? E vamos tentar. E o projeto foi caminhando, e nós fomos a vários lugares, nós sentamos, nós ouvimos muitos os velhos nessa época, e assim mesmo, afinco, nós íamos buscar mesmo, deitar no colo deles e sentir ali aquela essência da ancestralidade através da palavra, tudo. E aí veio o Maraguá-Peiara. E é um livro que, inclusive, é um dos primeiros aqui na nossa região que traz o glossário de palavras indígenas mesmo, com significado, porque apesar de as pessoas olharem para a Amazônia e muitos imaginar que o Amazonas aqui, a Amazônia aqui é só... ser peladões aí para todo quanto é lado, de arco e flecha, caçando e pescando, a Amazônia não é isso, né? Às vezes, em conversa, a gente costuma falar bem assim, puxa vida, tem tanta informação aí e as pessoas não buscam, né? Uma vez mesmo eu fui fazer uma exposição em um local em São Paulo, do lugar, eles me pediram para me fazer uma exposição do lugar em que eu vivia, né? E eu peguei e fotografei, né? Fotografei a minha casa, fotografei a cidadezinha que eu morava, e quando eu cheguei lá, eles acharam que era mentira. Mas isso existe mesmo lá? Eu falei, não, vocês não me pediram para que eu fizesse a exposição sobre o lugar em que eu vivo? Está aqui, ó. Lá eu tenho o fogão, eu tenho a geladeira. Agora, eu pesco, eu caço, eu faço fogueira no mato, eu faço, né? Tu vê jacaré, eu vejo jacaré, tu vê a onça, eu vejo a onça, né? E a cobra grande e tal, essas coisas. Então, as pessoas, às vezes, elas não têm noção do que é isso aqui, né? E então, o Maraguá-Peiara, assim, ele trouxe um pouco dessas informações para dizer assim, puxa vida, olha, esse povo, ele está lá, ele existe, olha as histórias deles, olha o histórico deles, né? De onde, como, quando, né? Por que disso, por que daquilo, né? As canções que foram colocadas no livro, as histórias que foram colocadas, assim, para que ele levasse, né, esse conteúdo informativo até para as próprias universidades mesmo, né? Tem muito, hoje em dia a gente é agraciado mesmo pela Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas trabalhar esse livro como base lá
das informações indígenas atuais. Então, o Maraguapaiara, ele é esse círculo aí, de mãos dadas, né, dançando, cantando, batendo pé, para que leve, né, um pouco dos Maraguás aí para o povo brasileiro. Para quem não sabe, né, então o sumário traz ele dá conta, sabe, de muitas informações, né, desde a cultura da caça e da pesca, da sociedade, a cultura material, agrícola, do sagrado, das histórias de assombração, que eu fui lá dar uma olhadinha nas histórias, e da cultura infantil. Então é né, uma baita caminhada, um mergulho, na verdade, nessa cultura maraguá, e é um material assim que, quando, na verdade, eu comprei ele, porque eu acabo comprando muito, como eu sou estudante de literatura indígena, eu acabo adquirindo muito material, e às vezes na correria eu nem dou olhada, nem olho, assim, né? Compro e depois eu vejo. E aí eu achava que eram histórias, né? Ah, vai ter a autoria do Iaguaré, do Elias, do Ziel e do Runi. E quando eu olhei mesmo, me surpreendi, sabe, com esse projeto, que é um projeto de fôlego aqui. Deve ter dado um trabalho. Ah, são anos e anos de coçando a cabeça aí para que a gente conseguisse aí chegar a esse nível de informação, né? Que é muito, assim, eu mesmo, né? Às vezes sou requisitado por alunos da universidade para que eu possa dar informações, tudo, e aí a gente vai lá, pega o livro e ajuda daqui, ajuda dali, porque até mesmo aqui nós, né, os próprios amazonenses, às vezes eles desconhecem, né, a própria história. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, usar a palavra assim, olha, eu sou descendente de índio, né? Meu avô viveu em tal lugar, né? Ou fala até que minha avó foi pega no laço, esse tipo de situação assim, aí às vezes a gente olha com tristeza para essa situação, porque eu costumo até brincar, quando eu dou uma informação, olha, você não é descendente, você é um indígena. Agora, você nasceu num contexto diferente, de uma aldeia, vive de uma forma diferente, mas nem por isso você deixou de ser. Se a sua alma, se o seu espírito chamar e dizer assim, vamos, né? Vai lá e vai com tudo, né? Porque você é. Então, o Maraguapaiara, ele quer assim que as pessoas se autoafirmem, né? E que elas se conheçam de verdade. Porque até isso, as pessoas às vezes assim, puxa vida, mas como que um índio está escrevendo livro? Né? Como? Primeiro que os indígenas que viviam aqui na época em que o invasor chegou, a coisa ela não era da forma que é hoje. Houve uma mudança, né? E o indígena acompanhou todas essas mudanças. E houve mudanças, né? Umas radicais, outras a menos e tudo. Mas hoje, por exemplo, nós podemos dizer assim, eu me autoafirmo, eu chego, não tenho vergonha de dizer, olha, eu sou um indígena maraguá, né? E que também não sou um índio, mas eu sou um indígena, né? Mas não sou descendente, né? Eu sou um indígena. Agora, se eu preciso buscar alguém que me dê essa base, aí eu vou lá no meu pai, eu vou buscar, eu vou lá no meu pai, eu vou lá no meu avô, eu vou lá no meu bisavô, e aí nós vamos construindo essa questão da história, porque as pessoas muitas vezes elas não sabem para onde vão, porque elas não sabem de onde vieram. Muitos estão perdidos por quê? Porque querem ser algo que não cabe nelas, né? Quando nós queremos ser algo que não cabe em nós já estamos fazendo parte do exagero da coisa. Nós precisamos olhar com simplicidade, não, olha, eu nasci no Amazonas. É interessante, aqui perto de nós temos um município chamado Parintins, que é um município bem conhecido, né? E Parintins é interessante, porque eu lembro que
foi em 93. 93, nós estávamos para lá fazendo uma pesquisa sobre a própria questão indígena. E nós tínhamos algumas informações. Quando foi 2003 que nós retornamos para lá, de 93, 10 anos até 2003, a coisa ela ficou assim meio que deturpada, porque, olha só, se você fosse em Parintins, depois de junho, as meninas não queriam ser chamadas de índia. Elas queriam ser índia até junho. E por que junho? Porque era o mês da glória, o mês do folclore, né? A ser é Saporanga, né? Todas queriam ser. Mas você chegasse em agosto, setembro, você é índia? Não, eu não sou. Eu sou cabocla, né? Olha só. Então, não sabe de onde veio, nem sabe para onde vai. Então, não se aceita. Então, eu achava e acho isso muito estranho nas pessoas, quando elas agem dessa forma. O Maraguapeiara, ela conta a história de um povo escrito por 4 autores desse povo. Para quê? Para que diga assim, olha, você também pode fazer isso lá no seu povo, né? Se você reunir, se você juntar, se você partilhar, se você compartilhar, se você abraçar, cada povo conseguiria fazer um livro desse aí, como já tem vários povos. Eu mesmo, no meu acervo, eu tenho vários livros, inclusive tem um que eu gosto muito, que é sobre os Cariri Chocó. É um livro, assim, super engraçado, você lê, você fica feliz, sabe? É bonito. Então, o Maraguapeiara, nós tentamos trazer esse lado, mas tentamos mostrar também, por exemplo, assim, como é o nosso dia, como a gente vê, como é que a gente lida com a questão da crença da cura, da magia, do sagrado, né, do que te dá medo, essas situações assim, que essa viagem da escrita, né? Eu lembro que um autor, se não me engano, falou uma vez que um escritor com uma caneta na mão é um perigo. E aí os maraguás se reuniram e colocaram aí as suas histórias, né, no Maraiara, e é esse livro aí que nós temos informativo para que as pessoas aí possam estar conhecendo, né, aí essa tradição do nosso povo. E, Roni, então eu tenho essa obra, se você puder me contar essa história, né, do Saiçu Indé. Saiçu Indé. Você pode mostrar a capinha para o pessoal ver? Você pode encontrar essa obra, se eu não me engano, na Livraria Maracá, né? Tá disponível lá. Eu não lembrava dela e eu acho que eu fiquei sem, mas eu vou ter que conseguir também. Me conta essa história. O Saiçu Indé, ele parte de uma declaração de amor, né? A frase Saiçu Indé, ela completa, ela quer dizer Saiçu Insui. Saiçu Indé Sui quer dizer assim, eu amo você, eu gosto de você, eu admiro você, você é linda, você é um lindo, é algo bom para você transmitir para outro. E o Saiçu, ele conta a história do porquê existe o eclipse, né? Eu lembro que quando eu fui para a cidade, no local onde eu morava, na região de Maués, que é um município vizinho aqui de onde eu moro hoje, lá costumava-se acontecer o eclipse. E eu lembro que as pessoas, elas tinham medo do eclipse, né? Aí eu fiquei imaginando o porquê. Por que as pessoas têm medo de algo que é bom, né? Porque eu já tinha ouvido a história, né? Eu trazia dentro de mim a história do Saiçu Indé.
E aí, os tempos passaram todo, e quando veio essa questão da escrita, eu pensei assim, olha, aquela coisa que causa medo, às vezes, nas pessoas, hoje não mais, né? Hoje as pessoas querem ver, admiram, fotografam, né? Mas muitos até levam por uma explicação assim, que às vezes nem eu, assim, eu não entendo, né? Mas o Sais Suindé, ele conta a história da moça que ela estava na época de casar e veio os seus pretendentes, né? Foi feita a grande festa e cada um com as suas pinturas, né? Tanto os casados quanto os solteiros, né? Os solteiros já identificados também, para que não ocorra ali a questão de um casado querer, né? É a festa ali das aproximações, né? E aí ela, como uma das mais bonitas, né? Com um pretendente dos mais fortes e tudo, não aceitou. E o pai dela não entendeu o porquê dela não aceitar, né, aquele grande guerreiro para o seu companheiro. E como as festas de casamento sempre acontecem de anos em anos, né, veio aquele tempo em que ela ficou ali sem o seu parceiro. Só que ela começou a ter uma atitude meio que estranha para o povo, né? No meu povo a gente não costuma ficar sozinho, e não é bom, né? A solidão ela não é boa. Para um Maraguá estar só é uma doença, né? Você precisa estar sempre acompanhado. Por quê? Porque acompanhado, né, você sabe o que acontece com o outro sabe o que acontece com você. E ela começou a demonstrar esse costume aí de querer ficar só, e ela fugia para a floresta, e aí ela começou a ficar fraca, porque ela também não se alimentava mais, né? Porque ela costumava passar dias no mato, e veio a época do inverno, e na Amazônia, quando chove, aquele dia fica todo nublado e tudo. E aí os tempos passaram, e ela naquela idas e vindas dela, e o pai dela achou que ela estava doente. Chamou o curandeiro do povo, chamou os pais de família, contou para todo mundo e queria ajuda para que a filha dele fosse curada, né? E quando eles voltaram para casa, ela contou para ele por que ela estava daquele jeito. É porque antes da festa dos casamentos, ela já estava apaixonada por alguém. E esse alguém parecia que não queria o amor dela. Parecia que ele desdenhava do sentimento dela, né? E aí ele perguntou para ela quem era. E, por espanto, ele descobriu que ela está apaixonada pelo sol, né? Pela grande luz Guaraci. E aí ele explicou para ela assim, poxa, minha filha, olha, você não pode, né, se apaixonar pelo sol, né? Guaraci, ele não pode ser de alguém, ele é de todos, né? E aí ela falou, mas eu estou mais triste agora porque parece que ele foi embora, ele sumiu, né? As nuvens escuras não deixam mais ele aquecer a água para mim me banhar lá no rio. As nuvens escuras não deixam mais ele colocar o dedo dele por entre as folhas das grandes árvores, iluminar o solo onde eu deito. E aí foi algo assim, quase que como uma derrota para o pai dela, porque nesse momento ele não sabia o que fazer. E por ele se afastar dela naquele momento, buscando uma explicação para aquilo, tentando achar uma cura, né? Ela achou assim que o pai dela tinha ficado com raiva dela, então ela resolveu fugir. Fugiu. E ela pegou uma bolsa, colocou algumas frutas e fugiu.
fugiu na esperança de que em algum outro lugar ela encontrasse esse grande amor pelo qual ela tinha apaixonado. E ela caminhou, e até que ela encontrou uma montanha. E lá nessa montanha, ela subiu e foi ficar lá no topo, porque ela dizia bem assim, que se eu ficar lá no topo, quando ele passar lá, eu vou estar mais perto dele e ele vai me ver. E quem sabe ele me abraça, quem sabe ele volta de novo para mim e tudo. Só que ela não sabia que uma criatura, que é a criatura chamada Ahyang, que é aquela criatura que não gosta das coisas felizes, não gosta das alegrias, não gosta de ver ninguém amando, seguia ela, né? E ouvia as conversas que ela tinha com as árvores, né? Ouvia as falas dela, né? E então o que ele fez? Um dia ele estava lá junto dela num capinzal e ouviu quando ela cantou uma música que diz assim, que é a música sagrada que faz as coisas impossíveis acontecer. Ele ouviu ela cantar essa música. Quando ela cantou, ele ouviu o pedido que ela fazia para o grande criador Monan, que habita o universo. E ele pensou assim, olha, ela está querendo casar, ela quer ser feliz. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa coisa de amor que ela quer. E então o Criador, ouvindo o pedido dela na música, veio até ela e perguntou assim, minha filha, o que é que você quer? Aí ela contou para ele, olha, eu ando muito sozinha, eu preciso de companhia na minha vida, eu preciso de alguém para amar, eu preciso de alguém para estar comigo, né? Contam os velhos que Monan se compadeceu dela, desceu lá na beira do riacho, colheu um pouco da areia mais branquinha que existe e jogou para o céu. De cada pingo, de cada baguinho de estrela, surgiu uma puiti, que são as estrelas. E agora o céu ficou iluminado. E sabe o que aconteceu? Ela sorriu, né? A moça olhava para o céu assim, enxergava as estrelas, e as estrelas, umas desciam e outras caminhavam de um lado para outro, e ela começou a conversar com as estrelas. O grande Criador ficou feliz pela sua filha estar feliz também. Mas a Hyang, vendo aquela felicidade, se transformou numa cobra, a cobra surucucu, usou esta cobra para que ela mordesse a moça e desse fim naquela questão de amor. E quando foi a noite, que ela estava bem fraquinha, a cobra sorrateira foi por entre o capinzal e mordeu ela. E ela sentiu que o veneno tomava conta do seu corpo, que as suas energias estavam indo. E aí ela pegou e cantou novamente a canção sagrada. E ela falou assim, que Monan levasse ela lá para o caminho onde Guaraci caminhava, que transformasse ela em algo que fosse ficar lá no firmamento, para que quando Guaraci passasse, ela conseguisse falar com ele. Aquele era o último pedido dela. Monan recebeu o seu espírito e o corpo dela esfriou. Contam os velhos que naquela noite o grande Criador criou a Guixiá, a lua, e ela voltou, e ela agora nasceu e brilhou lá no céu. E agora ela estava cheia de companhia, e ela voltou a brilhar, sorri porque ela estava lá no caminho de Guaraci. Só que algo não acontecia, que era o encontro deles. Quando um estava num lugar, outro estava no outro lugar. Quando Guaraci sumia, ela surgia. Quando ela surgia, Guaraci sumia. E aí, ela lembrou da canção sagrada. E ela cantou novamente. Quando ela cantou novamente, o Criador perguntou a ela o que ela queria agora.
Já que ele já tinha realizado 2 desejos dela, o que mais ela queria? Aí ela falou assim, que nem por um minuto ou por um instante ele criasse algo para ela que ela encontrasse o seu amor. E foi aí que ele criou o Saissuindé, o eclipse, que quando eles se alinham, as pessoas dizem assim, um está se escondendo atrás do outro. Para o povo maraguá, é o grande encontro de amor do mundo. O maior deles é o abraço entre Guixiá e Guaraci, que é quando eles se juntam pelaquele breve momento, se amam e depois cada um segue o seu caminho novamente. Saissuindé, Sui. Eu amo você. Que linda história. Muito obrigada por ter contado ela e compartilhado, que está todo mundo amando essa história. Os parentes aqui também estão compartilhando. E aí eu tenho uma pergunta. Tem muitas questões aqui, mas eu vou resumir porque a gente já está em 1 hora aqui nessa conversa de literatura indígena. Eu queria, então, Runi, que tu falasse, né? Tu falou que algumas mudanças aconteceram na tradição maraguá, como a aquisição da escrita, da educação formal e, por consequência, a própria literatura, né? Que aí vem sendo publicada por você, pelo Iaguaré, pelo Ziel, pelo Elias, pela Lia, né? Que estão bem atuantes, assim, bem presentes nesse mercado literário. Eu queria que tu falasse, Roni, para ti, o que é a literatura indígena? Né? Qual é a grande diferença do autor indígena, da literatura indígena, né, para outros tipos de literaturas indigenistas, da literatura brasileira, que às vezes utiliza esse elemento de algum povo, né, mas não é a literatura indígena. Me diz assim, ou diga para todos nós assim, qual que é o grande caráter da literatura indígena para você? É uma coisa assim muito, vamos colocar assim, eu acho que a questão da escrita indígena, a literatura indígena falada, é a questão da verdade, né? Porque, como você citou, tem muitas pessoas que já escreveram, né? Por exemplo, existe uma história, a Vitória Régia, né? A lenda da Vitória Régia, a lenda da mandioca. Se você for ver, são várias versões aí, escritas por indigenistas, por autores que não são indígenas, mas a diferença ela está na verdade, né? Porque a partir do momento em que o indígena escreve, ele escreve de como é na verdade, sem outros pontos. Deixa eu te colocar uma coisa aqui, deixa só eu colocar o carregador, porque eu estou com um pequeno problema que eu acho na bateria. Tá. Tá bom? Tá bom. Neide! Traz o carregador branco para mim aqui pela janela da cozinha, minha filha, por favor. Rápido! Rápido, Neide. Aqui. Obrigado. Mandar um abraço para Neide. Voltou aqui. Voltou? Deu certo? Bom, tá ouvindo? Ouvindo. Mandar um abraço para Neide. É que eu estou aqui no escritório montado. Bom, e como eu estava falando, por exemplo, tem situações das histórias ou da história indígena que ele passa por um ponto, por exemplo, assim,
teve alguém, uma palestra que aconteceu em Ribeirão Preto, que falou bem assim, que o indígena tinha que parar com esse negócio de escrever, que deixassem as pessoas inteligentes escrever por eles. Olha só, né? E a partir daí criou-se uma discussão, porque nós estávamos lá participando da Feira do Livro lá e tudo, né? Eu só sei que no final, por assim dizer, ele foi vaiado pela plateia e tudo, por uma colocação útil dessa forma, né? E em uma outra situação, teve inclusive um antropólogo, eu não lembro o nome dele, se não me engano, nós estávamos na USP, né? E ele falou bem assim, olha, esse negócio dos indígenas falar aí, tá me ouvindo ainda? Tava um delay, mas agora melhorou. Tá? Agora sim. Tu me escuta? Pois é, parece que parou aqui alguma. Eu tô ouvindo. Também tô te ouvindo. Aí ele falou assim, que ele havia passado 3 anos em um povo, ele havia passado 5 anos em outro povo, 8 anos em outro povo, então ele tinha, né? Ele tinha tanto conteúdo para escrever sobre esses povos, tinha autoridade, porque ele tinha estudado para isso. Aí eu peguei assim, até brinquei com ele, falei bem assim, olha, eu acho que o senhor ficou pulando de galho em galho feito macaco e no final ainda escorrega na casca da banana. Por quê? Porque ele estava lá falando sobre tribos, né? Não, eu sou amigo do fulano de tal, que é cacique. Não, eu não tiro o seu mérito, né? A questão é que as pessoas que são de fora, quando elas escrevem, elas sempre vão escrever com o jeito delas de pensar, não como o jeito de ser dos indígenas. Não. Por quê? Porque eles sempre julgam, né? Eles sempre julgam saber. Eles sempre julgam saber mais do que os indígenas. Eles acham que, por terem estado numa universidade, ter uma formação superior, né? Eles sempre vão saber mais do que o indígena. E eu não concordo com isso. Por quê? Porque a sabedoria indígena, ela não precisa desse lado acadêmico, né? O indígena, para construir uma casa, ele não precisa fazer uma faculdade de engenharia. Para fazer um chá de ervas medicinais, ele não precisa ter cursado medicina. Mas a partir do momento em que ele escreve de dentro do seu povo para fora, ele escreve a verdade. Eu acho que essa é uma grande diferença, né? Eu passei por uma situação uma vez em que, através da minha fala, a pessoa falou bem assim, olha, que legal, né? Você vive num paraíso, né? Lá, a vida lá só pode ser fantástica. Aí eu fiquei olhando assim para ela, e ela falou assim, essa coisa do sagrado de vocês, ela é algo que eu gostaria de conhecer. Aí eu fiquei imaginando assim, que aquela pessoa que tinha me ouvido falar, ela achava que eu tinha o sagrado indígena do povo Maraguá num potezinho, e que eu pudesse dar a ela, que eu pudesse vender a ela, que eu pudesse compartilhar de forma assim, não, olha, está aqui o sagrado dos Maraguá, eu tenho um pouco. Não, né? Porque quando eu falava, ali naquele momento, eu falava da essência do que a gente vive, entendeu? Lá na comunidade, a forma que você se comporta em relação ao outro. Agora, o que a pessoa lá não entendia era que, por exemplo, o indígena também tem dor de barriga, assim como quem vive na cidade. O indígena também tem ali
saudade, tem ali dor, tem isso, tem aquilo, entendeu? Agora, se o que nós falamos e é entendido de forma diferente, que bom, né? Mas por que isso? Porque quando nós falamos como indígena. Nós não falamos sobre o indígena. Até porque, por exemplo, quando eu falo, eu não quero aqui falar, olha, eu conheço os Munduruku, apesar de conhecer muitos deles, os Sateremaué, ou outros povos. Não, eu quero falar dos Maraguá. Não por questão de, tu só quer falar do teu povo, mas eu só posso falar do meu povo. Eu não posso ser representante de outros. E é o que, às vezes, as pessoas, eles querem ser... Oi? O teu som tá meio que Oi. fazendo um duplo, ele tá bem conectado? Ele tá fazendo um eco, o fone. O som tá fazendo um eco, assim. Deixa eu ver aqui, peraí. Você tá com fone ainda? Oi. Voltou. Voltou? Fala alguma coisa. Melhorou? Oi, melhorou o áudio. Deixa eu te colocar aqui de novo. Eu acho que o parente saiu. Deixa eu só enviar para ele aqui o link de novo. Só para a gente se despedir. Pronto. Oi. Oi. Voltou. Vamos ver se Voltou o som melhorou. legal? Voltou legal, obrigada. Que bom. Só ajeitar aqui um pouquinho. Aí. Podemos continuar? Podemos. Deixa eu só aproveitar para fazer um complemento aqui. Essa semana, 2 semanas atrás, eu li uma obra, um romance, de uma antropóloga que viveu um período com o povo, 30 anos, e aí se considera filha daquele povo. E mesmo passando todo esse tempo, com o povo, vivendo, ajudando em muitos sentidos, com questão de saúde, vivenciando a cultura, mesmo com toda essa experiência, a gente consegue ver nesse romance o olhar do branco, o olhar cúmplice ao etnocídio, os julgamentos implícitos ali, do modo de vida indígena. E eu concordo muito, sabe, com o que tu fala. Eu acho que é possível, eu acho que tem grandes obras que são feitas por não indígenas, mas que são muito sensíveis à questão indígena, e aí, nesse caso, eu acho que somam a causa indígena, mas também tem essas outras obras, feitas por indigenistas, e elas, mesmo tentando, elas não conseguem, traduzir de forma respeitosa a vivência com os povos indígenas. E aí eu sigo afirmando o que tu fala, a literatura indígena é esse compromisso com a verdade, é esse compromisso com respeito aos povos indígenas, às tradições, às histórias, ao modo de vida. Eu acho que consegue, aos poucos também, ir desconstruindo esses estereótipos, de que o indígena, sobretudo os que vivem em Manaus, aqui na região norte, são aqueles pelados que vivem na floresta e tem que se pintar com grafismo e tem que fazer aquela fogueira tradicional e tem que ter o formato da casa, ainda como aquela que ficou impressa na memória deles.
E aí eu acho que a escrita, nesse caso, então, vem como uma ferramenta muito poderosa, porque traz esse compromisso com a verdade, traz essa Com outra certeza. imagem, que é a imagem que não é romantizada, né? E eu acho que as pessoas romantizam muito a vida na floresta, romantizam muito o indígena, romantizam o modo de vida e querem cristalizar, né, os sujeitos ali, mas a gente está em movimento, não vai atender esse imaginário. É uma coisa assim que a literatura escrita por indígena, ela não traz os achismos, né? Não tem aquela coisa do eu acho. Não tem. Se ela fala, é a verdade, né? Até porque, às vezes, tem pessoas que, depois de nos ouvir, aí vem e pergunta assim, mas é verdade mesmo isso? Tu acredita mesmo nisso? Sabe? Então, quer dizer, às vezes, essa questão dessa escrita de fora, ela é cheia de achismo. Não, mas eu acho que vocês deviam ser assim. Eu acho que meter a mão numa luva de tucandeira é muita maldade com uma criança. Eu acho, entendeu? Então vai romantizar a coisa mesmo. E vai mentir. Porque quando você chegar lá no povo, o que você vai fazer? Você vai meter a mão na luva mesmo e vai gritar, e vai dançar, e vai pular. Por quê? Porque essa é a verdade. Né? Então, a diferença mesmo, ela traz essa questão, eu posso até usar que a palavra, assim, talvez, da pureza, né? Porque existem fatos de pessoas que vão a uma determinada comunidade indígena e mesmo indo lá com uma ideia, às vezes sai de lá com uma ideia totalmente distorcida, né? Tem uma história mesmo interessante que uma antropóloga, ela foi para um povo e chegou lá, ela queria ouvir do pajé lá as coisas sagradas do povo. E ela estava passando alguns dias lá e depois ela reclamou, né, que o pajé não dava atenção para ela, que o que ela tinha ouvido lá na cidade por um indígena era mentira. E aí ele perguntou dela assim, mas você já prestou atenção no que está acontecendo ao seu redor? E ela disse assim, olha, eu já prestei atenção, só vejo ele passar de um lado para outro aí com uma cuia cheia de folhas e não sei nem o que ele está fazendo. Aí, venha cá. Aí levou ela lá e disse assim, olha, tá aqui, ó. Aí chegou lá, tinha uma moça deitada na rede, né? E ele falou para ela assim, olha, isso aqui para nós é sagrado. A vida dela é sagrada. O cuidado que eu estou tendo com ela, é por isso que eu não paro lá onde você está sentada fazendo as suas anotações para lhe contar sobre o sagrado. Porque você não está nem prestando atenção no que está acontecendo aqui. Então, o sagrado é isso. Então, geralmente, as pessoas elas querem algo que elas já têm uma ideia formalizada lá atrás. Já tem a ideia formada, não, olha, eu vou escrever sobre o índio. O índio pinta a cara e dança, e come milho, e é isso. Pronto, já falou. Só que ele não lembra que antes de o índio ir plantar o milho, ele cantou e dançou, ele pediu para que a mãe natureza permitisse ele plantar, né? Então, é isso que as pessoas não entendem. E quando o indígena escreve, ele escreve com essa gama, com essa riqueza da coisa, de detalhes verdadeiros, sem fantasia, sem rodeios, né? E se alguém perguntar, olha, tu anda pelado no teu povo? Eu ando. Tu come onça? Eu como. Tu come jacaré? É uma delícia, assado. Por quê? Porque o indígena ele fala da verdade que acontece lá, né? Então, é algo assim que, às vezes, não é entendido pelo branco. E aí vem a diferença, né? O indígena, ele escreve ali do que ele vive, não do que ele imagina, não do que ele supõe.
Essa é uma grande diferença também. E é muito importante destacar aqui que isso não anula, né, o processo criativo das histórias indígenas que são publicadas como literatura indígena, né? Em nenhum momento. Em nenhum momento isso. Mas ele fez um processo de linguagem, ele trabalhou. Isso não anula, né, o que você está falando agora, de como se não pudesse criar um enredo para mostrar o modo de vida ou como se orienta o Maraguá, ou como se orienta o Macuxi, o Munduruku. Né? O que eu acho que você está tentando dizer aqui, que é muito importante para os estudantes de literatura indígena, de letras, né, e das outras áreas, de que essa verdade que se fala é esse compromisso com o povo, né? O compromisso, né, com as histórias tradicionais, compromisso em mostrar o modo de vida de modo respeitoso, né, em contar as histórias do cotidiano ou os trânsitos entre cidade e aldeia. E esse compromisso com essa verdade do povo, então, né, ela pode vir sob várias facetas, né? Uma história para criança, uma história infanto-juvenil, ou, né, uma história mesmo de origem publicada no livro. E é algo que, o indígena, ao adentrar a escola, aprender a escrever, aprender a ler e tudo, e hoje, colocar isso no papel aí, não diz que ele deixou de ser um indígena, né? Ele se apropriou de um conhecimento e o usa hoje, né, como forma, até mesmo hoje podemos dizer assim que a literatura nos defende, né? A literatura, ela nos mostra, né, mas também ela nos defende. Porque aí, por exemplo, o próprio Maraguá-Peiara é o livro que afirma quem são os maraguás, como são, onde estão, por que são, no que acreditam, né? Então, do que é essa escrita aí. Agora, é uma apropriação, assim como hoje o branco lá vai tomar ayahuasca. Ele se apropriou desse conhecimento de quem? Com certeza. Né? Nós vemos aí até muitas pessoas utilizando certas situações. Ele se apropriou de quem? Então, é uma questão que é isso que as pessoas deveriam entender, que as sociedades precisam. As sociedades precisam de troca de informação. Né? Eu sou rico porque eu conheci o estado de São Paulo, porque eu trabalhei muito no SESC, então eu sou rico por essas informações. Né? Não foram todos do meu povo que teve essa oportunidade. Né? Agora, teve muita gente que se apropriou da informação que eu levei. Que legal! Foi uma troca. Né? Ao me ouvir, puxa vida, olha só como ele fala de um local assim, 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 quer dizer, olha só, são essas trocas de informações que nos enriquecem. Mas muitos, eles não querem a troca de informação, muitos ou eles roubam a informação, ou eles enganam para obter a informação. Então, esse é um dos pontos. Por exemplo, a literatura feita por indígena hoje, ela é autêntica, né? Ela é tradição. Ela traz ali, apesar de que o tradicional nosso não é escrever no papel, mas quando nós colocamos lá as nossas histórias, é nossa tradição que nós estamos colocando lá. E nós colocamos como ela realmente é. Por que nós pintamos o rosto? Né? O que significa cada traço? É o que hoje nós tentamos trabalhar com as escolas, onde nós vamos dizendo, olha, não pinta o rosto do garoto aí só porque é 19 de abril, não. Né? Procura saber qual o significado dessa pintura, o porquê, de que povo, se todos os povos se pintam assim, ou então que povo usa esse tipo de pintura. E essa questão a gente tenta aí, de certa forma, colocar no livro, alinhar ali nas entrelinhas do livro, para quê? Para que essa literatura ela seja informativa, ela seja autêntica, verdadeira. Eu acho que estamos no caminho certo. Com certeza.
É o que eu sinto também. Então, Rony, vamos nos encaminhando para o final Que dessa bom. live, que já tem 1h24. Poxa vida. Pensei que nós íamos até ritualizar, acender a fogueira. Eu espero muito, né, te encontrar em um desses eventos para te ouvir contar mais histórias, né? E eu espero também que quem nos acompanhou aqui nessa live possa conhecer um pouco dessas histórias comprando os teus livros, né? São ótimas histórias. Eu estou apaixonada pelo Mondagará, não vou negar, e pelas histórias de assombração também. E eu quero, de coração, né, te agradecer, né, pelo tempo, pelos ensinamentos, né, e por continuar sendo esse nosso mestre da literatura indígena. É uma honra ouvir as suas palavras sendo colocadas dessa forma, em questão da escrita, né, feita por nós indígenas, né? Eu acompanho aí, apesar de não publicar muito no Facebook, né, mas acompanho bastante aí as publicações das pessoas que trabalham, o tema, tudo. E, assim, agradecer também às pessoas que acompanharam, né? Eu espero que, como você citou aí, alguns amigos aí estavam aí ligados, né? Muito obrigado. E dizer assim, eu lembro que você tinha me falado sobre uma questão de como adiar o fim do mundo. Os maraguás, eles, além de plantar uma árvore para adiar o fim do mundo, nós contamos as estrelas. As noites de verão, quando o sol deixa a noite bem quente, os maraguás, eles limpam o terreiro e deitam à noite e contam as estrelas, porque quando se conta as estrelas, os seus dias serão igual a elas, infinitos. Grande abraço. Um grande abraço, obrigada, pessoal, por ter assistido, e eu espero que vocês voltem amanhã, que amanhã tem mais literatura indígena. Um abraço para ti, Rony, um abraço para a Neide, muito obrigada. Até mais. Obrigado e boa noite a todos. Espero que estejam bem acompanhados onde quer que estiveres, nas suas quarentenas, e que possamos ler muitos livros. Um grande abraço. Tchau.